Em plena véspera de Natal de 1874, nos corredores ensanguentados de uma mansão em Campos dos Goitacazes, uma mulher de família aristocrata implorava por misericórdia, enquanto um homem destroçado pela dor executava a vingança mais calculada e brutal já registrada no período da escravidão brasileira. O que aconteceu naquela noite gelada de dezembro mudou para sempre as relações entre senhores e cativos em toda a província do Rio de Janeiro, criando uma lenda de terror que ainda hoje ecoa pelos corredores da história nacional. Esta é a história real de como a crueldade extrema pode transformar um homem obediente numa máquina implacável de justiça sangrenta. Antônio de Angola, conhecido simplesmente como Chico, era um homem de 40 anos que havia dedicado toda a sua vida adulta a ser o feitor mais eficiente e leal da Fazenda São Bento, propriedade rural de 6.000 alqueires que se estendia pelas várzeas férteis do rio Paraíba do Sul. Suas mãos enormes, calejadas por décadas de trabalho brutal, conheciam tanto o peso do chicote quanto o manejo preciso das moendas de cana que moíam os sonhos e os ossos de centenas de pessoas escravizadas. Alto, forte, com ombros largos que carregavam não apenas cana-de-açúcar, mas também o peso moral devastador de ser o braço direito do coronel em todas as suas atrocidades diárias. Chico havia construído a ilusão perigosa de que sua lealdade incondicional e sua eficiência brutal o protegeriam dos excessos mais extremos dos senhores brancos. Durante 16 anos de servidão silenciosa, ele engoliu humilhações que fariam qualquer homem explodir de raiva. Assistiu injustiças que queimavam sua alma como ferro em brasa. Guardou cada afronta na memória como munição para uma guerra que ainda não sabia que viria. O coronel Eduardo Menezes, homem de 55 anos conhecido em toda a região pela obediência cega à esposa e pelos métodos de disciplina que faziam sua fazenda ser temida desde Salvador até São Paulo, sempre repetia as mesmas palavras enquanto fumava seus charutos cubanos importados. Você é diferente dos outros, Chico. Tem inteligência, tem força. Por isso confio em você para manter a ordem entre essa gentinha. Era o paradoxo mais cruel da escravidão brasileira. O homem escravizado que punia outros cativos, que tinha de escolher diariamente entre ser vítima ou algoz, sabendo que qualquer hesitação poderia custar sua própria vida e a vida da mulher que amava mais que a própria existência. Casado com Rosa, mucama da Casa Grande, Chico acreditava piamente que, sendo útil demais para ser descartado, teria alguma proteção divina contra os excessos dos senhores. Rosa era uma mulher de pele clara como café com leite abundante, traços delicados que lembravam uma boneca de porcelana francesa, que servia à família Menezes desde menina, quando seus pais morreram de febre amarela numa das epidemias que devastaram a região. Órfã desde os 6 anos, fora criada na casa, grande como uma filha adotiva, aprendera a ler escondida ouvindo as lições dos filhos do coronel, e falava com uma educação refinada que irritava profundamente Dona Isabela, mas que sempre despertou o ciúme doentio e irracional da esposa do coronel, que via na beleza da cativa uma ameaça constante à sua posição de senhora absoluta da fazenda. Dona Isabela Menezes, mulher de 31 anos com cabelos castanhos sempre penteados em coques elaborados que exigiam 2 horas de trabalho diário, era filha de comerciantes portugueses enriquecidos com o tráfico de pessoas. Trouxera para o casamento não apenas um dote generoso em ouro e propriedades urbanas, mas também uma crueldade refinada que se manifestava especialmente contra as cativas mais bonitas, como se quisesse destruir sistematicamente qualquer beleza que pudesse ofuscar sua própria aparência. Essa negra se acha bonita demais, murmurava constantemente para as amigas durante os saraus dominicais. Se acha igual a nós, pessoas de família. Um dia vou mostrar o lugar dela de uma vez por todas. O poder de Dona Isabela sobre o marido era absoluto e inexplicável. Uma palavra dela virava ordem imediata. Um capricho se transformava em lei inquestionável. Um olhar de descontentamento bastava para sentenciar alguém à tortura ou à morte. Na senzala grande, onde viviam os outros cativos em condições subhumanas que fariam qualquer pessoa civilizada vomitar de horror, as histórias se repetiam todas as noites como ladainhas intermináveis de sofrimento.
Crianças que apanharam até desmaiar por crimes imaginários, mulheres violentadas pelos feitores como entretenimento noturno, homens marcados com ferro quente por terem olhado de forma considerada desrespeitosa. Um dia isso vai mudar, sussurrava sempre alguém no escuro da madrugada, a voz carregada de uma esperança que teimava em não morrer. Quando? Perguntava outro com desespero que cortava a alma. Quando Deus quiser, respondia. Invariavelmente o mais velho, ou quando não conseguirmos mais aguentar calados. Miguel, garoto de 15 anos com olhos ainda cheios de esperança inocente, deixou cair uma gamela de madeira durante o almoço dos senhores. O coronel ordenou 60 chibatadas como castigo exemplar, que deveria servir de lição para todos os outros. Miguel não resistiu às primeiras 25 chicotadas. Foi enterrado em cova rasa, sem padre, sem oração, sem nome na cruz de madeira tosca que marcava mais um covil. Anônimo. Ele era só uma criança, disse uma voz baixa na senzala naquela noite de luto coletivo. Chico guardou aquele silêncio pesado como faca afiada no coração, mais uma conta numa lista de injustiças que crescia diariamente. Ana das Dores, cativa de 17 anos com barriga redonda de gravidez avançada, engravidou de um dos feitores que a violentava sistematicamente todas as noites. Dona Isabela ordenou que trabalhasse no canavial até a hora do parto, carregando feixes de cana sob o sol escaldante que matava homens adultos de insolação. A menina morreu no pé de cana junto com a criança, o sangue misturado à terra vermelha que bebia o sofrimento humano há décadas. Era minha neta. Chorou a avó, velha Joaquina, que criara a menina desde pequena depois que os pais foram vendidos separadamente. Mais um silêncio carregado de dor que Chico guardou como munição para o futuro. Se vocês gostaram desta história até agora, não se esqueçam de se inscrever no canal. Todo o mês realizamos sorteios exclusivos para os inscritos que mais comentam e curtem nossos vídeos. Mas lembrem-se, só vale para quem está inscrito. E me digam nos comentários, vocês já imaginaram como seria viver numa época onde a justiça dependia da coragem individual? Como vocês reagiriam numa situação de injustiça extrema? Os primeiros anos de casamento entre Chico e Rosa foram marcados por uma felicidade cuidadosa, daquelas que se vive em sussurros e olhares discretos, longe dos senhores que decidiam sobre cada aspecto de suas existências. Rosa engravidou 3 vezes em 5 anos, mas nenhuma gestação resistiu ao trabalho extenuante que Dona Isabela insistia que ela mantivesse até o último dia, carregando baldes pesados de água do poço até a casa grande sob o sol escaldante que matava homens adultos de insolação. É para ela não se acostumar mal, dizia a senhora com crueldade calculada, observando Rosa cambalear com a barriga de 8 meses. Escrava grávida, que não trabalha, fica preguiçosa para o resto da vida. A primeira criança Rosa perdeu aos 6 meses de gestação, depois de carregar sacos de açúcar para o depósito durante um dia inteiro de calor insuportável. A segunda aos 7 meses, quando Dona Isabela ordenou que ela lavasse toda a roupa da família num dia gelado de inverno, ficando com as mãos dentro da água fria durante 10 horas seguidas até os dedos ficarem roxos como uva madura. A terceira criança, ela perdeu quase no final da gravidez, aos 8 meses e meio, após ser obrigada a limpar o sótão da casa grande num dia de chuva torrencial, subindo e descendo escadas carregando móveis pesados enquanto Dona Isabela gritava que a limpeza não estava satisfatória. Que Deus nos perdoe, chorava Rosa todas as vezes, ajoelhada no chão da pequena casa que dividiam no terreiro, as mãos sobre a barriga vazia que ainda doía como ferida aberta. O que fizemos de errado para merecer tanto sofrimento? Chico a consolava, como podia, segurando-a contra o peito largo enquanto ela molhava sua camisa com lágrimas amargas que pareciam não ter fim. Não fizemos nada errado, murmurava ele com a voz embargada, beijando os cabelos cacheados que cheiravam a alfazema. Somos apenas pessoas que nasceram no lugar errado, na época errada, com a cor errada da pele. Após a terceira perda devastadora, Rosa nunca mais conseguiu engravidar, como se o útero tivesse desistido de gerar vida num mundo que a destruía, sistematicamente. O médico da família, Dr. Ramalho,
homem gordo e suado que atendia apenas os senhores brancos, examinou Rosa a pedido do coronel. Não por compaixão, mas porque a escrava que não reproduzia representava prejuízo financeiro considerável. Útero completamente danificado, declarou ele friamente, guardando os instrumentos na maleta de couro. Nunca mais vai conseguir levar uma gestação até o fim. Dona Isabela recebeu a notícia com um sorriso satisfeito que tentou disfarçar diante do marido. Secretamente vibrava com a esterilidade forçada da escrava mais bonita da fazenda, como se tivesse vencido uma competição macabra. Que pena, disse com falsa compaixão, a voz melosa escondendo a alegria verdadeira. Agora ela pode se dedicar inteiramente ao trabalho da casa sem interrupções desnecessárias. O relacionamento entre Chico e Rosa se aprofundou na dor compartilhada, como duas plantas que crescem entrelaçadas para resistir ao vento forte. Eles sabiam que nunca teriam filhos próprios, mas criaram uma família substituta, cuidando discretamente das crianças órfãs da senzala, dividindo a pouca comida que tinham e oferecendo carinho nos momentos de desespero. Rosa ensinava as meninas a ler escondida, usando pedaços de carvão para escrever no chão batido. Chico ensinava os meninos ofícios básicos que poderiam salvá-los de trabalhos mais pesados no futuro. Um dia vocês vão ser livres, sussurrava Rosa para as crianças nas noites de lua cheia, quando se reuniam em volta da fogueira pequena que acendiam no terreiro. E quando esse dia chegar, vocês precisam estar preparados para viver no mundo dos homens livres. As crianças a ouviam com os olhos brilhando de esperança, acreditando piamente nas palavras da mulher que se tornara mãe de todas elas. Mas Dona Isabela observava tudo de longe com desconfiança crescente. O respeito e carinho que Rosa despertava entre os outros escravos incomodava profundamente a senhora, que via naquela influência uma ameaça potencial à ordem estabelecida. Aquela negra está ficando muito importante na senzala, comentava com as amigas durante os saraus dominicais, o tom carregado de veneno mal disfarçado. As outras escravas a tratam como se fosse uma princesa. Isso não pode continuar assim. A inveja de Dona Isabela se intensificou quando percebeu que Rosa havia aprendido a ler perfeitamente, descoberta que fez durante uma tarde quando a encontrou lendo discretamente um jornal velho que o coronel havia descartado. Desde quando escrava sabe ler? Perguntou com a voz perigosamente baixa, arrancando o jornal das mãos trêmulas de Rosa. Aprendi sozinha, senhora, mentiu Rosa, protegendo instintivamente as crianças que também estavam aprendendo, olhando as letras do jornal que o senhor deixa na mesa. Escrava que sabe ler é escrava perigosa, murmurou Dona Isabela, os olhos brilhando com uma luz maligna que Rosa conhecia bem. Começam a ter ideias acima da condição delas, começam a se achar iguais às pessoas decentes. A partir daquele dia, Rosa foi proibida terminantemente de tocar em qualquer papel escrito, sob pena de açoite público que seria aplicado na frente de todos os outros escravos. O ciúme doentio de Dona Isabela atingiu proporções alarmantes quando o padre da cidade, durante uma visita de rotina à fazenda, comentou inocentemente sobre a educação refinada de Rosa. Que escrava bem falada vocês têm, disse ele depois da missa dominical, enquanto tomava café na varanda. Parece até uma moça da capital, tão bem educada. O comentário elogioso penetrou no coração de Dona Isabela como punhal envenenado. Padre achou ela bem educada demais, resmungou Dona Isabela naquela noite, deitada na cama ao lado do marido, a voz carregada de ressentimento que crescia como tumor maligno. Isso não é normal. Escrava não pode ser mais educada que a própria senhora da casa. O coronel tentou minimizar a situação com palavras conciliadoras, mas já conhecia suficientemente a esposa para saber que aquela semente de raiva germinaria inevitavelmente. Rosa sentia a mudança no ar, como animal que pressente tempestade. Dona Isabela começou a inventar tarefas impossíveis, ordens contraditórias que não podiam ser cumpridas adequadamente. Lave toda a louça da festa de hoje, mas use apenas meio balde de água, ordenava com malícia, sabendo perfeitamente que a tarefa era impraticável. E se não ficar limpa, vai lavar tudo novamente até conseguir. As armadilhas se multiplicaram diariamente.
Rosa deveria servir o chá às 4 da tarde em ponto. Mas os relógios da casa foram secretamente adiantados. Deveria manter as flores da sala sempre frescas, mas Dona Isabela jogava água quente nelas durante a madrugada. Deveria preparar pratos específicos para as refeições, mas os ingredientes necessários eram escondidos propositalmente. Ela está tentando me fazer errar para ter motivo de me castigar, confessou Rosa para Chico numa noite de junho de 1883, quando as estrelas brilhavam com intensidade incomum no céu limpo. Sinto que algo terrível vai acontecer comigo, como se fosse uma nuvem pesada pairando sobre nossa cabeça. Chico segurou as mãos delicadas da esposa entre as suas, calejadas pelo trabalho pesado. Não vai acontecer nada com você, prometeu com convicção que não sentia completamente. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Mas ambos sabiam que promessas de escravos tinham valor limitado num mundo onde eles próprios eram propriedade. O poder de Chico como feitor oferecia proteção parcial, mas não absoluta contra os caprichos mortais dos senhores. Se Dona Isabela decidisse destruir Rosa, encontraria maneira de fazê-lo independente de qualquer resistência. A tensão na fazenda São Bento crescia como corda de viola sendo esticada até o ponto de ruptura. Os outros escravos percebiam a atmosfera pesada e sussurravam. Preocupações nos cantos escuros da senzala. A senhora está de olho na Rosa, alertava Maria Conga, escrava mais velha que conhecia todos os sinais de perigo. Quando ela fica com essa cara de cobra peçonhenta, sempre acontece desgraça. Em setembro de 1883, Dona Isabela finalmente encontrou a oportunidade que procurava. Durante um almoço com visitas importantes da capital, Rosa serviu o vinho numa ordem ligeiramente diferente da estabelecida pelo protocolo social. Serviu primeiro o convidado mais velho, seguindo a lógica do respeito pela idade, quando deveria ter servido primeiro o de maior título nobiliário. Viu só? Sussurrou Dona Isabela para a amiga baronesa que estava visitando, os olhos brilhando com satisfação maligna. Escrava mal educada que não conhece as regras da sociedade decente, mas se acha refinada demais para o lugar dela. O erro minúsculo foi transformado em insulto deliberado, a gota d'água que transbordaria o cálice da vingança. Naquela mesma tarde fatídica de setembro de 1883, Dona Isabela convocou Rosa para uma conversa particular no jardim dos fundos da Casa Grande, longe dos ouvidos curiosos que sempre espreitavam pelas frestas das portas. O jardim era o orgulho pessoal da senhora, com roseiras importadas da França que custaram uma fortuna, violetas africanas raras e jasmins brancos que perfumavam o ar com doçura enganosa. Você anda se achando muito importante ultimamente, disse Dona Isabela com voz perigosamente controlada, caminhando lentamente entre as flores como uma serpente procurando o melhor ângulo para o bote mortal, esquecendo que é apenas uma escrava como qualquer outra desta fazenda. Nunca me esqueci do meu lugar, senhora, respondeu Rosa com humildade genuína, abaixando a cabeça numa reverência respeitosa que aprendera desde pequena. Sempre tentei servir esta casa com dedicação e lealdade, como meus pais me ensinaram antes de morrer. Mas Dona Isabela já havia tomado sua decisão irrevogável há semanas, planejando cuidadosamente cada detalhe da destruição que se aproximava. A humildade sincera de Rosa apenas intensificava sua raiva doentia, como óleo jogado numa fogueira que já ardia descontroladamente. Chegou a hora de você aprender definitivamente qual é o seu lugar nesta fazenda, declarou Dona Isabela com um sorriso cruel que deformava completamente suas feições aristocráticas, normalmente belas. E essa lição vai ser tão marcante que nem você nem nenhuma outra escrava desta propriedade jamais vai esquecer o que acontece quando se esquecem da hierarquia natural das coisas. Rosa sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, como se todos os santos protetores que invocava nas orações noturnas tivessem subitamente abandonado sua guarda. No dia seguinte, Dona Isabela executou o primeiro movimento de sua vingança calculada com a precisão cirúrgica de quem planeja uma guerra. Convocou Rosa para ajudar na organização do grande baú de roupas no sótão da casa, tarefa que normalmente era executada por 2 ou 3 escravas trabalhando juntas.
Hoje você vai sozinha, ordenou com falsa naturalidade. Preciso que as outras fiquem cuidando da preparação do almoço para as visitas que chegam à tarde. Rosa obedeceu sem questionar, como sempre fazia, subindo a escada estreita que levava ao sótão empoeirado, onde se acumulavam décadas de objetos descartados pela família. O sótão era um ambiente abafado e escuro, iluminado apenas por uma pequena janela coberta de teias de aranha que filtravam a luz do sol em raios fracos e empoeirados. Baús enormes de couro se empilhavam pelos cantos, cheios de vestidos antigos, livros amarelados, brinquedos quebrados da infância dos filhos do coronel e documentos amarelados que ninguém lia há décadas. Rosa começou a organizar metodicamente as roupas, separando as que precisavam de reformas das que poderiam ser doadas para escravas de outras fazendas. Trabalho minucioso que exigia horas de dedicação silenciosa. Foi quando ela estava completamente concentrada na tarefa, ajoelhada diante de um baú particularmente pesado, que Dona Isabela apareceu na escada acompanhada de 2 homens desconhecidos. Rosa se virou assustada, não esperando visita no sótão isolado, e reconheceu imediatamente nos olhos dos estranhos a mesma crueldade que via nos olhos da senhora quando planejava alguma atrocidade. "Senhora, precisa de alguma coisa?" perguntou Rosa, tentando manter a voz firme, mas sentindo instintivamente que algo terrível estava para acontecer. "Preciso que você aprenda uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo", respondeu Dona Isabela, fechando cuidadosamente a porta do sótão e girando a chave na fechadura com um som metálico que ecoou como sentença de morte. Uma lição sobre respeito, obediência e humildade que sua mãe deveria ter te ensinado antes de morrer. Os 2 homens se aproximaram lentamente e Rosa reconheceu neles os sinais inconfundíveis de quem estava ali para executar violência com a naturalidade de quem mata porcos no matadouro. "Por favor, senhora", implorou Rosa, recuando até encostar na parede empoeirada, as mãos tremendo incontrolavelmente. "Se fiz alguma coisa errada, me perdoe. Prometo que nunca mais vou repetir o erro, seja lá qual for." Mas Dona Isabela ria com uma frieza que gelava o sangue, saboreando cada segundo do terror que crescia nos olhos da escrava. Como quem degusta um vinho caro. "Seu erro foi nascer bonita demais, ter educação demais, despertar admiração demais", disse com voz cortante. "E isso não tem perdão nem conserto." O que aconteceu naquele sótão abafado durante as 3 horas seguintes foi uma demonstração calculada de crueldade que ultrapassou todos os limites da civilização humana. Dona Isabela não apenas ordenou que Rosa fosse violentada pelos 2 homens que trouxera especialmente da cidade, mas participou ativamente da tortura, dirigindo cada movimento como uma diretora de teatro macabro. "Assim ela aprende que beleza de escrava não vale nada", repetia enquanto Rosa gritava pedindo misericórdia que nunca chegou. "Assim ela entende definitivamente qual é o lugar dela nesta hierarquia sagrada." Quando finalmente terminaram, Rosa estava completamente destruída, física e psicologicamente. Seu corpo sangrava de ferimentos múltiplos. Sua mente havia se refugiado num lugar distante onde a dor não conseguia alcançar. Seus olhos olhavam para o vazio como se procurassem uma saída que não existia neste mundo. "Agora você pode voltar para seus afazeres", disse Dona Isabela com naturalidade assassina, como se nada excepcional tivesse acontecido. "E lembre-se de manter a boca fechada sobre nossa conversa educativa de hoje." Rosa desceu cambaleando a escada estreita, segurando-se no corrimão para não desabar, cada degrau uma agonia que reverberava por todo o corpo machucado. Chegou à cozinha onde as outras escravas trabalhavam no preparo do almoço e todas pararam imediatamente o que estavam fazendo quando viram seu estado. "Meu Deus, Rosa, o que aconteceu com você?" perguntou Maria Conga, correndo para ampará-la antes que caísse. Rosa tentou responder, mas as palavras não saíam, como se sua voz tivesse sido cortada junto com sua dignidade. "Foi a senhora", conseguiu sussurrar finalmente, a voz saindo como um gemido abafado. Ela mandou no sótão", mas não conseguiu terminar a frase. O trauma era grande demais para ser traduzido em palavras, a humilhação profunda demais para ser compartilhada mesmo com as pessoas que a amavam. As outras escravas entenderam imediatamente sem precisar de detalhes.
Todas conheciam suficientemente bem a crueldade de Dona Isabela para imaginar o que havia acontecido naquele sótão isolado. Chico estava trabalhando na moenda de cana quando soube do ocorrido. João Pequeno, menino de 12 anos que trabalhava como mensageiro na casa grande, correu até o canavial com os olhos cheios de lágrimas. "Seu Chico, venha rápido!" gritou antes mesmo de chegar perto. "A Dona Rosa, a senhora fez uma coisa terrível com ela. Está muito machucada." Chico largou imediatamente o trabalho e correu para casa como um louco, o coração disparando numa velocidade que parecia impossível, pressentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando viu Rosa deitada na cama da pequena casa, que dividiam, o rosto inchado, os olhos sem brilho, o corpo tremendo incontrolavelmente, Chico sentiu algo morrer dentro de si. Algo essencial, humano, civilizado, que nunca mais voltaria. "Meu amor, o que fizeram com você?" perguntou ajoelhando-se ao lado da cama, a voz embargada por uma emoção que misturava amor desesperado e ódio assassino. Rosa olhou para ele como se não conseguisse reconhecer o próprio marido, como se tivesse esquecido quem era ele ou quem ela mesma havia sido, antes daquela tarde maldita. "Ela disse que eu precisava aprender meu lugar", murmurou Rosa com a voz quebrada, cada palavra custando um esforço sobre-humano, "que era para eu entender que não valia nada, que beleza de escrava não tem valor nenhum." Chico segurou delicadamente as mãos machucadas da esposa, sentindo a raiva crescer dentro de si como um incêndio descontrolado que consome tudo pela frente. Durante 15 anos, havia engolido humilhações, injustiças, atrocidades, sempre, acreditando que sua obediência protegeria Rosa dos excessos dos senhores. "Eu vou fazer alguma coisa", prometeu com uma convicção que não sabia que possuía. "Juro pela alma da minha mãe que essa maldade não vai ficar impune." Rosa segurou seu braço com a pouca força que ainda tinha, os olhos suplicando numa linguagem que dispensava palavras. "Não faça nada que possa te prejudicar", sussurrou com dificuldade. "Eu não quero perder você também." Mas Chico já sabia que havia ultrapassado. Uma linha invisível, um ponto de não retorno onde a cautela deixa de existir e só resta a sede de justiça. Durante 3 dias consecutivos, Rosa permaneceu de cama, incapaz de levantar ou executar qualquer atividade. Chico cuidava dela com ternura infinita, preparando chás medicinais, limpando os ferimentos com água morna, sussurrando palavras de carinho que tentavam alcançar a alma ferida da mulher que amava mais que a própria vida. Mas via claramente que algo fundamental havia se quebrado dentro dela. Alguma coisa que talvez nunca mais se curasse completamente. No 3º dia, Dona Isabela mandou chamá-la através de uma mensagem fria e impessoal. "Diga a Rosa que preciso dela na casa grande imediatamente", ordenou para Maria Conga. "Tenho visitas importantes chegando e preciso que a casa esteja perfeitamente organizada." Era como se nada tivesse acontecido, como se a tortura no sótão fosse apenas um episódio corriqueiro da rotina da fazenda. Maria Conga voltou para a casa de Chico com o coração pesado, sabendo que teria que comunicar uma ordem que machucaria ainda mais profundamente a amiga já destroçada. E me digam nos comentários, como vocês acham que um homem reagiria vendo a pessoa que mais ama sendo destroçada dessa forma? Existe limite para a paciência quando se trata de defender quem amamos? Deixem suas reflexões aqui embaixo. Rosa tentou sair da cama com extrema dificuldade na manhã seguinte. Cada movimento do corpo machucado era uma agonia renovada que ecoava pelos músculos destroçados. "Não vai conseguir trabalhar hoje", disse Chico segurando delicadamente seu braço, vendo o estado deplorável em que a esposa se encontrava. "Vou falar com o coronel. Inventar alguma desculpa sobre febre ou qualquer coisa que justifique sua ausência." Rosa olhou para ele com olhos vidrados de dor, mas balançou a cabeça negativamente com determinação que surpreendeu até mesmo a si mesma. "Se eu não for, ela vai inventar que estou fingindo doença para fugir do trabalho", murmurou com voz fraca, mas resoluta. "Vai usar isso como desculpa para me castigar ainda pior. Ela está procurando qualquer motivo para me destruir completamente." Chico sabia que a esposa estava certa, mas ver Rosa caminhando cambaleante pelos corredores da casa grande, fingindo normalidade enquanto sangrava internamente,
Foi uma tortura psicológica que quase o fez explodir de raiva contida. Bom dia, senhora, cumprimentou Rosa ao entrar na sala de jantar, mantendo a voz firme apesar do tremor visível das mãos. Peço desculpas pelo atraso. Acordei um pouco indisposta. Dona Isabela nem levantou os olhos do jornal que fingia ler, saboreando cada segundo do sofrimento da escrava como quem degusta um vinho raro. Indisposta? Repetiu com falsa preocupação que não enganava ninguém. Que pena. Exatamente hoje que tenho tanto trabalho para você fazer. A casa inteira precisa ser limpa dos porões ao sótão para a visita dos barões de São João que chegam na próxima semana. Era uma quantidade absurda de trabalho que normalmente exigiria 3 escravas durante uma semana inteira, mas Rosa apenas assentiu silenciosamente, sabendo que qualquer protesto seria interpretado como rebeldia e punia correspondentemente. Durante os 3 dias seguintes, Rosa trabalhou como uma condenada, limpando, organizando, lavando, passando, cozinhando, servindo, cumprindo ordens impossíveis, com uma resistência sobre-humana que impressionava até mesmo as outras escravas. Como ela consegue continuar de pé? Perguntava Maria Conga, observando Rosa subir e descer escadas carregando baldes pesados. Parece que tem fogo por dentro, uma força que vem de lugar muito profundo da alma. Mas todas viam que aquela resistência tinha prazo determinado, como vela que queima brilhante antes de se apagar para sempre. Na madrugada do 4º dia após a violência no sótão, Rosa acordou com dores no ventre que pareciam punhais cortando suas entranhas. Levantou-se para beber água e sentiu algo quente escorrer pelas pernas. Quando acendeu a vela tremulante, viu no chão da casinha pequena uma poça de sangue escuro que crescia rapidamente, como se sua vida estivesse escoando através de feridas invisíveis. Chico, chamou com voz fraca, tentando não entrar em pânico. Acho que preciso de ajuda. Chico acordou imediatamente e quando viu a quantidade de sangue que Rosa estava perdendo, entendeu que algo terrível estava acontecendo internamente. Vou chamar Maria Conga, disse correndo para fora. Ela entende dessas coisas de mulher, sabe o que fazer. Maria Conga veio imediatamente, ainda em camisola, e quando examinou Rosa com cuidado, balançou a cabeça tristemente. Os ferimentos internos foram piores do que pensávamos, sussurrou para Chico num canto da casa. Ela está sangrando por dentro, perdendo muito sangue. O que podemos fazer? Perguntou Chico desesperadamente, segurando as mãos trêmulas da curandeira mais experiente da senzala. Tem algum remédio? Alguma erva? Alguma reza que pode salvar ela? Maria Conga olhou para Rosa deitada na cama, cada vez mais pálida, perdendo as forças com cada batida do coração que bombeava mais sangue para fora do que conseguia repor. Só um milagre divino pode salvar ela agora, respondeu com lágrimas nos olhos. Os ferimentos foram profundos demais. Machucaram partes que a gente não consegue curar. Rosa passou os últimos 2 dias de vida deitada na pequena cama que dividia com Chico, segurando a mão dele enquanto sentia a vida escorrer lentamente como água de um pote rachado. Não tenho medo de morrer, sussurrou numa das últimas conversas lúcidas que conseguiu manter. Tenho medo de te deixar sozinho neste mundo cruel, sem ninguém para te amar do jeito que você merece ser amado. Chico chorava silenciosamente, beijando as mãos geladas da mulher que representava tudo de bom que havia existido em sua vida. Se eu morrer antes de ver justiça feita, pediu Rosa com voz cada vez mais fraca, promete que não vai deixar essa maldade passar em branco. Promete que vai fazer alguma coisa para que ela pague pelo que fez comigo e com tantas outras mulheres. Chico segurou as mãos dela entre as suas e prometeu com uma convicção que não sabia que possuía. Juro pela alma da minha mãe que essa injustiça não ficará impune. Juro pelo amor que tenho por você que haverá consequências. Na madrugada do dia 20 de dezembro de 1883, Rosa morreu nos braços de Chico, depois de uma agonia silenciosa que durou 6 dias. Suas últimas palavras foram uma oração pedindo a Deus que protegesse o marido da raiva, que ela sabia que cresceria em seu coração. Não deixe o ódio consumir sua alma, sussurrou com o último fôlego. Faça justiça.
mas não deixe virar monstro igual a eles. Chico segurou o corpo frio da esposa, até o sol nascer completamente, sentindo que, junto com ela, morria também qualquer vestígio de humanidade que ainda restava em sua alma. O funeral de Rosa foi um evento que reuniu todos os escravos da fazenda São Bento numa demonstração silenciosa de luto coletivo e solidariedade. Eles sabiam que tinham perdido não apenas uma companheira querida, mas também um símbolo de resistência e dignidade que representava os valores mais preciosos da comunidade. Ela era mãe de todos nós, chorou uma escrava velha durante o enterro simples. Ensinava as crianças, cuidava dos doentes, dividia a pouca comida que tinha. Era a bondade pura em forma de gente. Dona Isabela observou o funeral da janela do segundo andar, satisfeita com o resultado de seu plano diabólico. Finalmente aquela negra aprendeu definitivamente qual era o lugar dela. Comentou para uma amiga que estava visitando. Agora as outras escravas sabem exatamente o que acontece com quem se acha importante demais. Mas não percebeu o olhar que Chico dirigiu. Para sua janela durante o enterro, um olhar carregado de promessas mortais que gelaria o sangue de qualquer pessoa com mínima sensibilidade. Depois do funeral, Chico se transformou num homem diferente, como se a morte de Rosa tivesse liberado uma fera que estava presa dentro dele durante anos de submissão forçada. Continuou executando suas tarefas diárias com eficiência mecânica, mas todos os escravos percebiam que algo fundamental havia mudado em sua personalidade. Ele está diferente, sussurravam uns para os outros. Os olhos dele ficaram duros como pedra, como se tivesse morrido por dentro junto com a Rosa. Durante 3 dias consecutivos após o enterro, Chico planejou meticulosamente cada detalhe da vingança que executaria. Conhecia perfeitamente a rotina da Casa Grande, sabia exatamente quais eram os horários de cada pessoa, onde ficavam as armas, quais eram os pontos fracos da segurança da propriedade. Vai ser na véspera do Natal, decidiu. Finalmente, no dia que eles mais celebram, no momento em que se sentem mais seguros e felizes. Na manhã do dia 23 de dezembro, Chico acordou com uma calma sobrenatural, como se todos os nervos do corpo tivessem sido cortados. Olhou pela última vez a cama vazia onde Rosa havia morrido, tocou delicadamente o travesseiro que ainda guardava seu cheiro doce, pegou a aliança simples de ferro que ele mesmo havia forjado anos antes. Hoje é o dia, meu amor, sussurrou para o espírito da esposa. Hoje eles pagam cada lágrima que você derramou, cada gota de sangue que perdeu. Executou suas tarefas matinais com normalidade absoluta, cumprimentou outros escravos como fazia todos os dias, distribuiu ordens de trabalho na moenda de cana, resolveu pequenos problemas da rotina agrícola. Ninguém suspeitava que por trás daquela fachada de normalidade fervia um ódio concentrado que havia sido destilado durante anos de humilhações acumuladas e refinado pela perda devastadora da única pessoa que amava verdadeiramente. À tarde, enquanto a família se preparava para a ceia de Natal com animação tradicional, Chico observou cada movimento através das janelas da Casa Grande. Viu Dona Isabela vestindo o melhor vestido, o coronel polindo as medalhas militares, os criados arrumando a mesa com a porcelana mais cara e os copos de cristal importado. Aproveitem bastante esta última ceia, pensou com satisfação sinistra, porque será realmente a última que vocês farão, juntos nesta vida. Quando o sino da igreja distante bateu 9 horas da noite, Chico se dirigiu calmamente para a Casa Grande. Nas mãos, levava a velha espingarda de caça que o coronel guardava no escritório, carregada com 2 cartuchos mortais. No coração levava 16 anos de injustiças engolidas, 3 dias de luto, desespero e uma sede de vingança que nada no mundo conseguiria saciar, a não ser sangue derramado na mesma medida do sofrimento causado. Chico entrou pela porta da cozinha da Casa Grande às 9h15 da noite, movendo-se com o silêncio mortal de um jaguar que conhece perfeitamente seu território de caça. Cada tábua do assoalho, cada degrau que rangia, cada corredor escuro eram familiares como os calos das próprias mãos após 16 anos de servidão naquela propriedade amaldiçoada. A cozinha estava vazia. Todos os criados haviam terminado de preparar a ceia natalina e se recolhido às suas senzalas,
deixando apenas os aromas dos pratos tradicionais que perfumavam o ar com cheiros que normalmente despertariam apetite, mas que naquela noite pareciam o perfume de flores sobre um caixão. Na sala de jantar principal, a família Menezes celebrava o Natal de 1883 com a alegria inconsciente de quem não suspeita que a morte já entrou em sua casa e aguarda pacientemente o momento exato de se revelar. A mesa estava posta com todo o luxo que o dinheiro sujo da escravidão podia comprar. Toalha de linho irlandês bordada à mão, pratos de porcelana, francesa com brasões dourados, taças de cristal veneziano que refletiam a luz das velas como pequenos arco-íris, talheres de prata maciça que custaram mais que a vida de 10 escravos. Que Natal abençoado, comentava Dona Isabela cortando delicadamente o pernil assado, cada movimento demonstrando a educação refinada de filha de barões do café. Tudo perfeito em nossa casa, tudo em seu devido lugar, como Deus determina que seja. O coronel Eduardo concordava balançando a cabeça, satisfeito, saboreando o vinho Bordeaux de 1860, que guardava para ocasiões especiais. Graças aos nossos métodos firmes de disciplina, acrescentou com orgulho. Quando se mantém os escravos na linha, tudo funciona harmoniosamente. Eles não se lembravam sequer vagamente de Rosa, como se ela nunca tivesse existido, como se sua morte brutal fosse apenas um episódio menor da rotina administrativa da fazenda. Para eles havia sido simplesmente mais uma escrava indisciplinada que recebeu o castigo adequado e morreu por fraqueza própria, incapaz de suportar a correção necessária. Aquela negra atrevida finalmente aprendeu seu lugar, havia comentado Dona Isabela alguns dias antes para uma amiga. Pena que precisou morrer para entender. Mas às vezes é necessário fazer exemplos severos. Era exatamente nesse momento de suprema satisfação e complacência que Chico fez sua aparição na porta da sala de jantar, surgindo da escuridão como uma aparição vingativa. Na mão direita, segurava firmemente a espingarda carregada. Na esquerda, levava uma corda grossa de cânhamo e uma faca de açougueiro que havia afiado cuidadosamente na pedra da cozinha até ficar cortante como navalha. «Boa noite, família abençoada», disse com voz calma que contrastava terrivelmente com a arma mortal que empunhava. O silêncio que se abateu sobre a sala foi absoluto e gelado como uma nevasca súbita. As taças pararam no ar a meio caminho dos lábios. Os garfos ficaram suspensos sobre os pratos. Até mesmo as velas pareceram parar de tremular, como se o próprio tempo tivesse congelado diante da inevitabilidade da justiça que se aproximava. Dona Isabela foi a primeira a reagir, deixando escapar um grito sufocado que morreu na garganta quando viu os olhos de Chico brilhando com uma luz perigosa que ela reconheceu imediatamente. «O que você pensa que está fazendo, Chico?» perguntou o coronel, tentando manter a autoridade habitual na voz, mas traindo o nervosismo com um tremor imperceptível. «Perdeu completamente o juízo? Sabe qual é o castigo para escravo que ameaça os senhores com arma?» Chico riu com uma amargura que cortava o ar como vidro quebrado. Um som sem alegria que ecoou pelas paredes decoradas com retratos de família e paisagens bucólicas. «Castigo?» repetiu saboreando a palavra. «Vamos falar de castigos mesmo, coronel. Vamos falar do castigo que vocês deram para minha Rosa. Rosa estava sendo disciplinada por desobediência», respondeu Dona Isabela, tentando recuperar o controle da situação. Mas a voz saiu mais aguda que o normal. Era uma escrava rebelde que precisava aprender respeito pelos senhores. A menção do nome da esposa morta acendeu algo selvagem e incontrolável nos olhos de Chico, como se uma fera adormecida tivesse acordado definitivamente dentro dele. Rosa era a mulher mais obediente desta fazenda, disse com voz perigosamente baixa. E vocês a torturaram até a morte por diversão pura. Chico forçou o coronel a se amarrar sozinho na cadeira da cabeceira da mesa, usando a corda que trouxera, apertando os nós com força suficiente para cortar a circulação e causar dor imediata. Agora você vai assistir sua esposa sendo tratada exatamente como vocês trataram a minha, anunciou com calma mortal. Vai sentir na alma cada segundo do que eu senti quando fui obrigado a assistir Rosa sendo destruída.
O coronel tentou protestar, implorar, negociar, mas Chico já havia cruzado uma linha invisível além da qual não existem mais palavras ou promessas que possam alterar o destino. Dona Isabela tentou correr desesperadamente para o quarto, seus saltos altos batendo no chão de madeira como granizo numa telha, mas Chico a alcançou facilmente e a trouxe de volta para a sala de jantar, segurando-a pelo braço com força irresistível. Senta aí e fica quieta, ordenou empurrando-a sem cerimônia para uma cadeira. O espetáculo está apenas começando, e você é a protagonista principal desta apresentação. A força acumulada em 16 anos carregando cana-de-açúcar tornava qualquer resistência física completamente inútil. Chico, pelo amor de Deus e da Virgem Santíssima, gritava o coronel se debatendo inutilmente contra as cordas. Eu sempre te tratei bem, sempre te dei privilégios que nenhum outro escravo tinha na fazenda. Você era meu braço direito, meu homem de confiança. As palavras caíam no ar como pedras num poço seco, sem ecoar, sem encontrar qualquer ressonância no coração endurecido de Chico. Privilégios? Repetiu com ironia cortante. Você me usou como chicote contra meu próprio povo durante 15 anos. Me obrigou a bater em crianças inocentes, a chicotear mulheres grávidas até perderem os filhos, a marcar homens velhos com ferro em brasa por crimes imaginários. Cada palavra saía carregada de uma dor ancestral, que havia sido guardada silenciosamente durante anos de obediência forçada. Me transformou num monstro, igual a vocês. Me fez cúmplice de atrocidades que queimavam minha alma como fogo do inferno. O coronel sabia que cada acusação era verdadeira e que havia ajudado a criar o instrumento de sua própria destruição. E quando sua esposa decidiu destruir minha Rosa por ciúme doentio, continuou Chico, voltando sua atenção para Dona Isabela, que tremia como folha no vento. Vocês executaram a tortura mais refinada que mentes perversas conseguem imaginar. A voz dele crescia em intensidade e ódio a cada palavra pronunciada. Obrigaram-me a assistir a mulher que eu amava mais que minha própria vida, sendo violentada e humilhada até perder a vontade de viver. As velas da mesa tremulavam com o vento frio que entrava pelas janelas, criando sombras dançantes nas paredes como espíritos dos mortos vindos assistir à justiça. Chico arrastou Dona Isabela para cima da mesa de jantar decorada para a ceia natalina, entre os pratos de porcelana e as taças de cristal que se quebraram, com o impacto, espalhando cacos reluzentes pelo chão como estrelas caídas. A senhora achou que eu ia esquecer? Perguntou olhando fixamente nos olhos aterrorizados da mulher que havia ordenado a destruição de sua esposa. Achou que preto não tem sentimento, não tem dignidade, não tem coração de homem? Cada movimento era calculado, cada ação tinha um propósito específico na sinfonia de vingança que executava. Por favor, sussurrava Dona Isabela com voz rouca de tanto chorar. Eu tenho filhos pequenos que precisam da mãe. Tenho família que me ama. Chico parou por um momento, considerando as palavras dela com uma falsa reflexão que deu esperança momentânea à condenada. Rosa também podia ter tido filhos, respondeu finalmente com voz carregada de dor ancestral. Mas a senhora acabou com essa possibilidade quando ordenou que fosse torturada até morrer internamente. O argumento dela havia apenas intensificado sua determinação de executar a justiça completa. Na mesa de jantar decorada para o Natal, sobre a toalha branca que simbolizava a pureza da família cristã, Chico violentou Dona Isabela com a mesma frieza calculada que ela havia ordenado para Rosa, ignorando completamente os gritos desesperados do coronel amarrado que tentava inutilmente se soltar das cordas até sangrar os pulsos. A senhora mandou os feitores fazerem isso com minha mulher, repetia metodicamente a cada movimento. Disse que era para ela aprender o lugar dela na hierarquia sagrada. Cada lágrima de Dona Isabela devolvia uma humilhação que havia queimado na alma de Chico como ferro em brasa. Agora vai sentir na própria pele o que ordenou para minha Rosa, continuava implacavelmente. Vai aprender como é ser tratada como propriedade sem direitos, sem voz, sem humanidade. O coronel gritava como animal ferido de morte, o amor que sentia pela esposa se transformando em agonia pura e dilacerante que parecia rasgar o peito. Helena, minha Helena. Querida, berrava até a voz ficar rouca. Por favor,
Pare com isso, ela não vai resistir. Mas Chico continuava metodicamente, executando cada detalhe da vingança que havia planejado durante 3 noites de insônia. Quando finalmente terminou a violação, Dona Isabela estava completamente destruída, física e psicologicamente, exatamente como Rosa havia ficado após a tortura no sótão. Corpo quebrado, alma despedaçada, olhar perdido no vazio, como se procurasse uma saída que não existia, neste mundo. Agora a senhora sabe exatamente como minha Rosa se sentiu, disse Chico, limpando as mãos num guardanapo bordado que custara uma fortuna. É terrível, não é? Ser tratada como animal de carga, sem direito nem a dizer não. Agora vem a melhor parte do espetáculo, anunciou pegando a faca de açougueiro que havia afiado cuidadosamente. A parte que minha Rosa não conseguiu ver porque morreu antes. A lâmina brilhava à luz das velas como um raio de lua numa noite sem nuvens. O que você vai fazer? Perguntou o coronel aterrorizado, suor frio escorrendo pelo rosto como se fosse chorar lágrimas salgadas. Exatamente o que vocês fizeram comigo, respondeu com frieza de gelo eterno. Vão assistir as pessoas que amam morrerem devagarzinho na frente de vocês. A faca entrou na garganta de Dona Isabela com precisão cirúrgica, cortando devagar para prolongar a agonia e permitir que o coronel sentisse cada segundo da perda devastadora. Assim Rosa morreu, disse Chico enquanto o sangue jorrava quente sobre a mesa natalina, devagarzinho, perdendo a vida gota a gota, sentindo a alma escapar sem poder fazer nada para impedir. O coronel gritou como animal sendo esquartejado vivo, um som que saiu das profundezas da alma e ecoou pelas paredes da casa grande como lamentação dos condenados no inferno. Helena, minha Helena querida, berrava até a voz sair completamente rouca. Agora você sabe exatamente como me senti, disse Chico, limpando a faca, no vestido vermelho de veludo da morta, quando fui obrigado a assistir minha mulher sendo destruída por puro sadismo. O corpo de Dona Isabela ainda se movia convulsivamente sobre a mesa, como galinha decapitada, enquanto a vida escapava pelos ferimentos precisos que Chico havia feito estrategicamente para maximizar o sofrimento e prolongar a morte. É terrível assistir alguém que você ama morrer na sua frente sem poder ajudar, não é, coronel? Durante os 15 minutos seguintes, Chico torturou psicologicamente o coronel com detalhes minuciosos de como Rosa havia morrido após a violação ordenada por Dona Isabela. Ela sangrou por dentro durante 6 dias consecutivos, contava calmamente, perdendo a vida aos poucos, chamando por uma justiça divina que nunca chegou. O coronel chorava como criança perdida, completamente quebrado pela perda da esposa e pela culpa esmagadora de saber que suas próprias ações haviam causado aquela catástrofe. Me mata logo de uma vez, implorava com voz embargada. Não aguento mais viver com essa dor no peito. Não vou te matar, respondeu Chico com calma mortal, soltando as cordas que prendiam o coronel à cadeira. Você vai viver o resto da vida com isso na consciência, exatamente como eu teria que viver se não tivesse cobrado essa dívida de sangue. Era um castigo muito mais cruel que a morte simples. Condenar o coronel a carregar para sempre o peso de ter perdido a esposa por sua própria brutalidade e covardia. Como vou conseguir viver sabendo que causei a morte da mulher que mais amava? Perguntou com desespero genuíno. Do mesmo jeito que vocês achavam que eu ia viver sem a Rosa, respondeu Chico com lógica implacável que não admitia contestação. Vocês nunca pensaram no meu sofrimento quando ordenaram que ela fosse torturada até a morte, então não esperem piedade agora. O coronel permaneceu sentado entre os destroços da ceia natalina, olhando fixamente o corpo ensanguentado da esposa, tocando o rosto que já começava a esfriar, sussurrando pedidos de perdão que nunca mais seriam ouvidos. Chico saiu da casa grande sem pressa alguma, como se estivesse apenas terminando mais um dia comum de trabalho na fazenda. Passou pela pequena cova onde Rosa estava enterrada debaixo da mangueira centenária, ajoelhou na terra ainda fresca e tocou a cruz tosca de madeira que ele mesmo havia feito com as próprias mãos calejadas. Está feito, meu amor, sussurrou beijando a terra úmida. A conta está quitada. Nossa honra foi restaurada. Agora você pode descansar em paz, sabendo que a justiça foi aplicada na mesma medida. Durante alguns minutos, permaneceu ajoelhado em oração silenciosa, agradecendo aos santos e orixás
que lhe deram força para executar a vingança necessária. Perdoe a violência que cometi, pediu olhando para o céu estrelado, onde imaginava que Rosa o observava com amor e compreensão. Mas era a única linguagem que essa gente entendia. A única forma de fazer justiça num mundo onde escravos não têm direitos nem voz. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira, como se fosse a própria Rosa abençoando sua decisão. Chico desapareceu na escuridão impenetrável da Mata Atlântica, que cercava a fazenda São Bento como um manto protetor de Iemanjá. Levava apenas a roupa do corpo, a aliança simples de ferro que Rosa usava, algumas moedas economizadas durante anos e a certeza absoluta de que havia feito a única coisa possível. Num mundo onde a lei dos senhores brancos jamais puniria os crimes contra escravos. Atrás dele, deixava um rastro de sangue e terror que mudaria para sempre a história da região e as relações entre opressores e oprimidos. O coronel Eduardo permaneceu sentado entre os corpos em decomposição, até o sol nascer completamente no dia 25 de dezembro, contemplando a destruição completa de sua família e de sua vida. Olhava fixamente o sangue seco que manchava a porcelana francesa, o vestido vermelho da esposa que se tornara mortalha, os olhos sem vida que o acusavam silenciosamente de ter causado aquela tragédia através de sua crueldade sistemática. Helena, minha Helena querida, repetia incessantemente, tocando o rosto gelado. Perdoa a maldade que fizemos. Perdoa nossa cegueira. Quando os outros escravos encontraram a carnificina na manhã clara de Natal, não houve lágrimas pelos mortos, nem expressões de pesar fingido. Havia apenas um silêncio pesado e respeitoso, misturado com um alívio profundo que não ousavam demonstrar abertamente diante do coronel destroçado. Chico fez o que todos nós queríamos ter coragem de fazer, sussurrou Maria Conga, a escrava mais velha da fazenda. Vingou não só Rosa, mas todos os que morreram, todos os que sofreram em silêncio durante décadas. Havia um reconhecimento coletivo de que a justiça finalmente havia sido aplicada. Agora eles sabem que também podem morrer, comentou outro escravo com uma satisfação contida que revelava anos de ódio acumulado. Sabem que não são imortais como pensavam, que têm sangue vermelho igual a qualquer pessoa comum. A lição havia sido ensinada de forma inesquecível. Até o escravo mais obediente e submisso tinha limites humanos que não podiam ser ultrapassados sem consequências devastadoras. A história se espalharia como incêndio por todas as fazendas da região, mudando para sempre o equilíbrio de poder. O coronel nunca denunciou o crime às autoridades competentes, incapaz de explicar como um escravo havia violentado e assassinado sua esposa na sua presença, sem que ele conseguisse impedir a catástrofe. A vergonha social seria infinitamente maior que qualquer sede de vingança tardia. O que exatamente aconteceu aqui? Perguntou o delegado de Campos dos Goitacazes, investigando boatos persistentes. Bandidos invadiram a casa na véspera do Natal e fugiram para a mata. Mentiu Francisco, evitando o olhar do homem. A verdade era impublicável. Durante décadas inteiras, nas fazendas espalhadas por todo o Vale do Paraíba, toda vez que algum senhor ordenava abusos excessivos contra escravos casados, os cativos sussurravam entre si histórias sobre Chico de Campos. O nome virou símbolo poderoso de resistência e dignidade, prova concreta de que até o homem mais oprimido tinha direito sagrado à vingança quando a injustiça ultrapassava todos os limites da humanidade. Cuidado com o Chico de Campos, alertavam. Discretamente, ele mostrou que todo homem tem limite. A história extraordinária chegou até Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, levada por comerciantes e viajantes que sussurravam os detalhes em tabernas e mercados. Nas rodas de capoeira virou cantiga de resistência. Nos terreiros de candomblé se transformou em oração de proteção contra opressores. Chico Angola, meu protetor, cantavam os capoeiristas. Me dá força para revidar quando a injustiça bater forte demais. Benzedeiras. Passaram a invocar seu nome em garrafadas especiais contra patrões cruéis e poções de coragem para os oprimidos. Rosa foi enterrada debaixo da mangueira, onde gostava de sentar nas tardes quentes, mas depois da vingança do marido,
Aquela árvore virou local sagrado de peregrinação. Escravas grávidas vinham pedir proteção para os filhos. Homens casados pediam força para defender as famílias, todos acreditando que o espírito de Rosa intercedia junto aos orixás pelos que sofriam injustiças. A mangueira cresceu muito mais que todas as outras da região. Seus frutos eram os maiores e mais doces que alguém já provara, como se a bondade pura da mulher ainda alimentasse a terra. Chico Angola nunca foi capturado ou encontrado pelas autoridades. Algumas pessoas juravam tê-lo visto trabalhando em quilombos da Serra do Mar. Outras contavam que havia virado curandeiro respeitado em vilas remotas de Minas Gerais. A verdade é que Chico se transformou em algo muito maior que um homem comum. Virou o símbolo eterno de que a dignidade humana tem valor supremo e que algumas injustiças só se resolvem com sangue derramado na mesma medida do sofrimento causado. E vocês, o que acham desta história que mudou para sempre as relações de poder no Brasil escravocrata? Deixem suas reflexões nos comentários. Contem suas próprias experiências com injustiças que presenciaram. E se inscrevam no canal para não perder nenhuma das histórias extraordinárias que pesquisamos especialmente para vocês. Compartilhem com amigos que gostam de histórias reais que marcaram nossa nação, porque é importante que essas memórias não sejam esquecidas. Vocês são parte fundamental desta comunidade que valoriza a verdade histórica acima de tudo.